Olá pessoal, muito boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje, vamos resolver mais um problema sobre resultantes em forças elétricas, tá? Então, desta feita nós vamos trabalhar sobre um quadrado, mas antes disso gostaria de deixar uma errata aqui, que foi em relação a um problema passado do triângulo equilátero, né? Então, eu tinha demonstrado a distância de cada vértice aos baricentros do triângulo equilátero. Então eu tinha falado, né, que aquele x lá da altura, o x correspondente à distância de cada vértice ao baricentro, né? Então está aqui a união dessas três retas. Essa distância aqui, essa distância aqui, x, que são iguais, né? Então, ó, quando eu mostrei que esse x é 2/3 da altura da base, essa altura aqui, ó, né? A altura da base, essa altura aqui que é H. Então eu demonstrei, o lado do triângulo era D, aqui cada pedacinho desse era D sobre 2, né? Então eu demonstrei que, usando o teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a D sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Calculando o valor de H, né, resolvendo aqui, então H ficou D raiz de 3 sobre 2. Como o x é 2/3 de H, então eu coloquei 2/3 de H, que é D raiz de 3 sobre 2. Aí eu cortei o 2 com 2 e, né, falei uma coisa e terminei escrevendo outra. 2 com 2 deixou só o 3. Ao invés disso eu tinha deixado o 2. Tá? Então vocês têm que, para quem fez as contas, né? Para quem fez as contas, é colocar o 3, tá? Porque é o seguinte, estou aqui, apesar da aula estar sendo gravada, mas aqui não tem papel, não tem nada decorado, não tem nada escrito na minha frente, não tem nada disso aqui. Isso aqui eu estou fazendo como se estivesse na aula. Então o que acontece aqui, né, de eu me equivocar, e ao invés de deixar o 3 aqui, deixar o 2 e tal, errar um valor de uma carga, errar o valor de um cálculo aqui, é porque eu estou fazendo isso também juntamente como se vocês estivessem aqui, tá? Então não tem problema nenhum, tá aqui, tá explicado, é só vocês substituir o 2, vocês vão ver logo, né? Se está cortado 2 com 2, tem que sobrar o 3, claro, né? E não o 2, ok? Tá me entendido? Então vamos para frente, vejam lá, no problema qual a força elétrica resultante no centro do quadrado, 2 centímetros, então o lado L do quadrado 2 centímetros, tá? Quando são colocadas 4 cargas, né, nos seus vértices. Então, 4 cargas nos seus vértices. Q1 igual a menos 2, Q2 igual a 3, Q3 igual a menos 4 e Q4 igual a 2. Tá certo? A ordem aqui, às vezes eu posso colocar o 3 aqui, o 4 aqui, 3 aqui, o 4 aqui, 1 aqui, não altera nada. Depende do problema como ele vier, tá? Então, são dados o K0, 9 vezes 10 a nona, e a carga Q minúsculo de 1 micro colocada no centro da figura. Ele quer que você calcule a resultante no centro do quadrado. Não é baricentro porque não é um triângulo, tá certo? Esse é o centro mesmo da figura. Então o que é que a gente tem que fazer? Bom, vou traçar aqui as diagonais do quadrado, né? Calcular essa diagonal do quadrado são iguais, né? Então eu vou traçar de um vértice a outro, diagonalmente, né? Essa é a primeira e a segunda. Na união das duas linhas pontilhadas eu tenho o centro, que na verdade é o centro geométrico, né? Então nesse ponto aqui foi colocada uma carga minúscula mais Q, tá certo? E aí eu quero calcular qual é a força elétrica resultante naquele ponto ali. Então a gente vai calcular aí, ok? Vamos calcular comigo? Vamos lá. Bom, lembrando que para um problema de força elétrica e campo elétrico, a gente tem que ter uma máquina, uma calculadora simples, tá? Não precisa de calculadora da NASA, nada disso. Uma calculadora simples que resolva problemas de matemática para esse nível aqui, tá certo? Algumas calculadoras podem calcular integral, podem calcular matriz, determinantes, equações diferenciais, mas no nosso caso não é necessário, tá certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem que fazer? Tracei as diagonais do quadrado, beleza. Agora vamos colocar os vetores que representam, partindo daquele centro ali, que o problema pede, as minhas forças elétricas, né? Então o que é que eu faço?
Q em relação a Q1. Se Q é positivo e Q1 é negativo, a força elétrica é de atração, porque a gente tem sinais opostos. Então eu coloco vou colocar, passar para o lado de cá. Então, ó, a força elétrica será assim, tá certo? Concorda comigo? Ó, F, e eu vou colocar um nome qualquer. Se foi de Q para 1, então eu vou chamá-lo de FQ1, por exemplo, tá certo? FQ-1. De Q para Q2 é repulsão, porque positivo com positivo se repele, então a setinha é contrária, né? Ó, vou colocar, chamar de FQ2. De Q para Q3, positivo com negativo se atrai, igual a FQ1. Então vou colocar para cá. Vou colocar aqui outra cor aqui para a gente diferenciar melhor, certo? Então, ó, vou colocar aqui em preto F Q3, ok? E de Q para Q4, ó, Q para Q4, positivo com positivo, repulsão, então vou colocar em vermelho para lá, ó. Ok? Ó, em vermelho para lá. E vou colocar, vou dar um nome, né? O nome vai ser FQ4. Tá bom? FQ4. Posso colocar esse FQ1 pro lado de lá para ficar mais bonitinho, né? Então FQ1. Pronto, as quatro forças estão aí. Observe que deu um X, né? Ó, FQ1, FQ3 pro lado de cá, FQ2 para cá e FQ4 para cima. Beleza? Esse então foi o próximo passo. O primeiro passo foi traçar as diagonais do quadrado. As linhas pontilhadas, cortei o quadrado diagonalmente, né? Seccionei, cortei diagonalmente em duas bandas. Depois coloquei as forças elétricas do centro para os vértices, respeitando os sinais. Lembrando que se você errar um vetor desse aí, você erra a questão, tá certo? Basta errar um. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Aí eu pergunto, calcular as forças elétricas, né? Então, as forças FQ1, FQ2, FQ3 e FQ4. Ok? Calcular essas quatro forças parciais aí. 1, 2, 3 e 4. Q1, Q2, Q3 e Q4. Só que tem um probleminha aí, é o seguinte. Eu sei que o lado do quadrado é L e mede 2 centímetros, tá? Mas eu pergunto, a distância de cada vértice ao centro é a mesma distância do seu lado? É o mesmo 2 centímetros? Né? Pela figura mesmo aí, por pior que esteja a figura, vocês estão vendo que não é. Então, como é que eu vou calcular essa distância aqui, que eu vou chamar de x, tá? Essa mesma distância, que é essa daqui, né? Porque o quadrado tem os lados iguais, x, aqui também é x e aqui também é x. Como é que eu vou calcular essa distância x? Ou seja, a distância que leva é a distância da carga até o centro do quadrado. Lembrando que quando eu faço esse corte aqui no quadrado, diagonalmente, né? Assim ou assim, eu obtenho um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo aqui, ó. Tá certo? Se é um triângulo retângulo, então se eu pegar só um lado, por exemplo, esse lado de cá, então se eu pegar esse lado assim, ó, né? Aqui eu tenho uma banda do quadrado aí, não é isso? Se eu juntar com a outra, dá o quadrado lá. Então, se eu sei que aqui é metade, né? Ó, tudinho aqui, ó, é essa diagonal, tá certo? Essa distância aqui é L, né? O quadrado. Essa distância também aqui é L. Não é verdade? Então quem vai ser essa distância todinha? De ponta a ponta. Essa distância aqui, tá certo? Só é a gente calcular. Ok? Essa distância aqui chama-se a diagonal do quadrado. Vamos chamar aqui de... Vamos colocar... Vamos dizer aqui que é o meu x', né? Isso aqui seria o x'. E aqui seria o meu x'ão, por exemplo. Tá certo? Quem vai ser esse x? Então x é quem? X vai ser quadrado de x, né? É igual a L2 mais L2. Apliquei o teorema de Pitágoras. Mas, então, L2 mais L2, 2L2. Que isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 raiz de 2L2, né? Tirando a raiz quadrada, tá certo? Então, x é igual a isso, né? Quando eu tiro a raiz quadrada, só relembrando, né? Que x ao quadrado é igual a 2L2, então x é igual a raiz de 2L ao quadrado.
Como esse L tem um índice ao quadrado e é o mesmo expoente ao quadrado e é o mesmo índice da raiz, então posso colocar ele para o lado de fora. Então esse x é igual a L raiz de 2. Toda a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Podia colocar outra letra para não confundir aqui. Depois podia chamar de D de diagonal, né? Pode colocar assim, tá, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos para ficar mais, você não esquecer mais, então vamos chamar aqui de x, vamos chamar aqui de D. D de diagonal, tá? Pronto, D ao quadrado. Aqui também D ao quadrado, tá? E aqui D ao quadrado, aqui D, certo? Aqui D e aqui é D. Então D de diagonal, a diagonal do quadrado, tá? Só lembrando que D é igual a diagonal do quadrado. D é a diagonal do quadrado. Bom, mas eu não quero a distância toda. Eu quero a metade, porque não está no centro. Então esse x quem é? Logo, x, que é o da figura, é diagonal dividido por 2. Não é? É a metade? Então x vai ser quem? L raiz de 2 sobre 2. Então é a medida da metade da diagonal do quadrado. Ok? Bom, já sei minha distância. Ora, mas o L é 2, ó. Se o L é 2, então x vai ser quem? 2 raiz de 2 sobre 2. Né? Agora isso aí não vai ter erro, né? Corta 2 com 2 e o x vai ser o próprio raiz de 2. Depois a gente passa para centímetro. A raiz de 2 é 1,41. 1,4, vamos chamar aqui. Vamos dizer que raiz de 2 seja aproximadamente 1,4 centímetros. Então essa distância vai ser a mesma, né? Passa para metro e coloca na fórmula. Agora vamos calcular as forças, ok? FQ1, quem vai ser FQ1? Cortar aqui, FQ1, ó. Vai ser K0, vou colocando, né, direto, né? K0, 9 vezes 10 a nona. O valor de Q, que é constante, que é 1 micro, já vou direto, né? Porque transformando direto. Se a carga aqui é 1 micro, então transformado vai dar 10 a menos 6, né? 1 vezes 10 a menos 6, ou 10 a menos 6. Q1, a carga 1 está ali, 2 micro, na fórmula é positivo, então ó, 2 vezes 10 a menos 6. Dividido por essa distância aqui ao quadrado, né? 1,4, que é a raiz de 2, né? Você pode colocar aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, pode fazer isso, ó. Raiz de 2, mas aí tem que passar para metro, né? Então, vamos deixar assim mesmo. 1,4 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor que a gente vai calcular aqui agora, tá? Juntos com vocês, como eu disse, né? Estou calculando agora. Então vai dar 1,4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E aí em cima vai dar 9 vezes 10 a nona vezes 1 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado, isso aqui tem aproximadamente 91,8. Vou deixar uma casa decimal só. 91,8, aproximadamente 91,8 newtons, tá? 91,84 por aí, mas 91,8 newtons para a gente ganhar tempo. FQ1, FQ2, a mesma coisa, 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6, só que muda a carga 2. A carga 2 é 3, então 3 vezes 10 a menos 6 dividido por essa distância aqui ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, FQ2 vai ser igual a mesma coisa, né? 9 vezes 10 a nona vezes 1 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6 dividido 137,7 aproximadamente, tá? FQ2. FQ3 é igual a FQ3 é igual a mesma coisa, 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 3, porque 3 é 4, 4 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,4 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vai dar quanto? FQ3 vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes 1 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a menos 6, 180, aproximadamente 183,7 newtons, tá? Então, a primeira
né? Aqui a segunda, terceira, aqui a primeira, né? E por fim, FQ4 é igual a 9 vezes 10 a nona, 1 vezes 10 a menos 6, Q4, 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,4 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Isso vai dar igual a FQ4 é igual a mesma coisa, 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 2 10 a menos 6, dividido 91,8 newtons. Ok? Vai fazer só o primeiro ali, mas acho que não tem dúvida não. 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 2, né? 2, porque é a mesma coisa, né? 2 é a mesma coisa. 10 a menos 6 dividido por 1,4 e 10. 91,8, tá certo. Ok? Pronto, então as três forças estão aqui. Calculei as 4 forças estão aqui. Agora eu vou calcular o quê? Bom, como as forças estão dispostas dessa forma, eu tenho em uma diagonal, eu tenho uma força em um sentido e a outra força no outro sentido. A direção é a mesma, né? Mas os sentidos delas são diferentes. Então, se eles têm a mesma direção e sentidos opostos, mesma direção em vetores, mesma direção em sentidos opostos, subtrai. Mesma direção, mesmo sentido, soma. Nesse caso aqui é a subtração. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar essa parte aqui. Essa parte aqui não me interessa, né? Que é a diagonal do quadrado. A gente já calculou, né? Tudinho certinho. Posso apagar aqui, ó. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Em uma diagonal, eu tenho uma subtração. Na outra também. Então, ó. Só para lá de cá. Então, eu tenho. Nessa primeira diagonal, onde tem a cargas 1 e 3. Aí, a força, eu vou chamar de... Veja que não vai ser a força resultante total do problema, mas é uma parcial, porque eu tenho uma resultante entre as duas. Então vou chamar de FR1. FR1 eu vou chamar de força resultante parcial 1. Ou seja, da primeira diagonal, tá certo? Poderia fazer a outra? Poderia, não altera nada, tá certo? E aí eu vou fazer como? Se é uma subtração, porque tem a mesma direção de sentidos opostos, quem vai subtrair quem? Aí a gente vai ver a intensidade, pelo valor numérico. Quem foi maior na conta, no valor? FQ1 ou FQ3? Logicamente, o FQ1 foi 91,8, FQ3 foi 183,7. Então, na verdade, será FQ3 menos FQ1. Também não alteraria nada, porque eu colocaria o módulo, né? Com o módulo, não ficaria de sinal negativo. Mas o correto seria esse, tá? Para você entender qual é a diferença. Então, FR1 foi quem? 183,7 menos 91,8. FR1 foi quem? FR1 dá aproximadamente, quando eu faço essa subtração aí, 183,7 menos 91,8. Eu tenho, errado aqui, 183,7 menos 91,8, eu tenho 91,9. 91,9 aproximadamente newtons, certo? FR1, a primeira resultante da primeira diagonal. E a segunda, FR2? FR2 foi quem? Aproximadamente vai ser quem? Vai ser FQ2 menos FQ4 ou FQ4 menos FQ2? A gente vê pelo sinal, pelo valor. FQ2 foi 137,7. FQ4 foi 91,8, então vai ser FQ2 menos FQ4, ok? Fazendo a diferença, então a gente vai ter, observe lá, né? FQ2 137,7 menos 91,8. FR2 foi quanto? Aproximadamente 137,7 menos 91,8. Eita, 137,7 menos 91, 45,9 newtons.
minhas duas resultantes parciais em cada diagonal, certo? Resultante parcial 1, resultante parcial 2. Entenderam aí o que é resultante parcial, né? Resultante parcial já está dizendo, não é a total do problema, mas é uma parcial porque existe uma diferença entre dois vetores. Eu chamei de FR1, força resultante parcial 1. FR2, força resultante parcial 2. E agora, Lourival, como é que vai ficar? Agora é o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui, não me interessa mais o enunciado, né? A gente já sabe tudo aqui, os valores, não preciso mais dele. Agora, vou apagar esse enunciado aqui e vou fazer o seguinte, para vocês entenderem o fechamento da questão aqui, ó. O fechamento da questão é esse simples aqui, ó. Vamos lá. Também é uma chave. Se você errar, fez tudinho, trabalho aí para você calcular as forças, achou a diagonal do quadrado, colocou os vetores, tudo bonitinho. No final você pode errar. Como? Bom, vou desenhar outro quadrado aqui. Um quadradozinho aqui, ó. Certo? E aí, traçar as diagonais. Tracei as diagonais, não precisa de perfeição, tá? Só pra gente entender. Veja só. Quando eu fiz isso, em uma diagonal, FQ1 e FQ3, teve uma diferença, não foi? Eu fiz 183,7 menos 91,8, deu 91,9, tá certo? A outra também, com a diferença, 137,7 menos 91,8, deu 45,9. Mas como é que eu vou fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer para calcular a resultante total? Veja. Na diferença dos dois, FQ3 não foi maior do que FQ1, né? Porque o valor dele foi maior. Então FQ3 foi maior do que FQ1, concorda? E aqui em FR2, a diferença, aqui ó, FQ2 foi maior do que FQ4. Maior que eu falo o valor numérico, né? Quanto ele deu nas forças parciais ali, FQ2, FQ3, FQ1. Então quando eu vou colocar a resultante aqui, eu tenho que colocar o valor representativo do vetor, da seta correspondente ao vetor, para o lado da força que foi maior. Como assim? Assim, ó. Nessa diagonal aqui, FQ1 e FQ3, quem foi maior? FQ3 ou FQ1? FQ3. Então o meu FR1 vai vir para cá, ó. Certo? Ó. A posição de FR1 para cá. Ok? Ó, FR1. Estão entendendo aí? Por que eu não coloquei para lá? Porque se eu colocar para lá, eu vou estar dizendo que a força FQ1, numericamente, foi maior do que FQ3. E não é verdade, porque a gente calculou ali e FQ3 é maior. Tá certo? Na outra diagonal, quem foi maior? FQ2 ou FQ4? FQ2. Então, quando eu coloco aqui o meu FR2, tem que ser apontado para o lado da força que foi maior. Quem foi? FQ2, que é para lá, né? Então, para cá, ó. FQ2 está para lá, então você coloca para cá, ó. Então, aqui o meu FQ2. Entenderam aí? Se eu colocar invertido, o que é que vão dizer? Ah, esse cara não está estudando com o Lourival, não. Está estudando com outro aí. Por quê? Porque ele colocou a seta no lado oposto e não é verdade. Tá certo? Então, vocês vejam aí que isso em qualquer parte do mundo, tá, gente? Qualquer parte do mundo você chegar, você não precisa dar uma palavra com ninguém. Então, chegar na Arábia Saudita, no Japão, se você escrever tudo que está aqui, tudinho que está aqui, tá? Escrever tudinho, o pessoal só olhando, sem dar uma palavra. E no final, você fizer isso aqui, eles sabem que vocês estão fazendo certo. Mas se você no final colocar o FQ2 para cá, ou o FR1 para lá, eles sabem que você, quem entende física, claro, vão saber que você fez o desfecho final, da resultante final vetorial, erradamente. Tá certo? E agora, terminou o problema? Não, porque eu tenho aí dois vetores. Vou colocar esse FR1 para o lado de cá, para não me atrapalhar, tá? FR1 para cá. O FR2 aqui, tá? FR1 para cá. E o FR2 para lá. FR2, tá? Ok, gente? E agora, terminou o problema? Não, porque eu tenho aí dois vetores, formando um ângulo aqui, forma um ângulo entre eles de quanto? De 90 graus. Porque o quadrado, como tem os lados iguais, no seu cruzamento, cada ângulo desse vale 90, porque é um quadrilátero e a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Tá certo? Então, ó, 90 graus.
Se 90 graus, eu tenho a resultante. Então vou traçar uma paralela a esse de preto aqui, ó, pontilhada, tá? E uma paralela a esse vermelho aqui, pontilhada. Na união, eu vou ter a minha força resultante total do problema. E como é que eu vou calcular essa resultante total? Ora, se aqui é 90 graus, esse ângulo θ é 90 graus, então, pela lei dos cossenos, ó, FRT ao quadrado é igual a FR1 ao quadrado mais FR2 ao quadrado. Porque se eu usar o restante duas vezes, mais duas vezes, FR1 e FR2, cosseno de 90, mais o cosseno de 90 é quanto, gente? Cosseno de 90? O cosseno de 90 é igual a zero, né? Vou colocar aqui, para a gente lembrar, que o cosseno de 90 é igual a zero. Se é zero, aquela segunda parcela, mais 2, F1, F2 vezes zero, é igual a zero. Então, toda vez que dois vetores formam um ângulo de 90, a sua resultante será FR, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tá certo? No caso aqui é FR1, tá? Então agora é só substituir, ó. FRT vai ser FR1, a gente calculou 91,9 ao quadrado mais FR2 45,9 ao quadrado. Isso tudo a raiz quadrada. Calculando aí, você terá aproximadamente quanto? Vamos ver. Então vai dar 91,9 ao quadrado mais 45,9 ao quadrado igual raiz quadrada. Você tem aproximadamente 102,7 newtons, aproximadamente aí, né? Uma aproximaçãozinha aí. Ok? Então, basicamente é isso, essa questão, acesso sobre o quadrado. Questão interessante, né? Porque mexe com a questão vetorial de diferença de vetores. Lembrando que esses vetores aqui poderiam estar na mesma direção e sentido. No caso, vocês iriam somar, tá certo? Poderia ser um diferença e o outro soma. Ou os dois somam, ou os dois diferença, como é o caso aqui, tá certo? Como foi um problema que eu coloquei de cabeça, então terminou aí. Mas ficou dessa forma, mas poderia ser de outro formato aqui dentro, ok? Então, gente, a gente para por aqui, mas eu vou deixar lá na plataforma e no grupo também, no YouTube também está lá, uma avaliação simulada, tá certo? Com questões que foram questões de prova que eu apliquei na própria FamaSul, no IFPE, em outras instituições. A mesma aula que eu dou aqui é a mesma aula que eu dou lá, para vocês fazerem, tá? E aí eu vou dar um prazo maior para vocês pensarem e fazer, depois mandar pela plataforma para quem puder, quem não puder manda pelo e-mail. Lembrando que todo teste, toda tarefa, toda atividade que é pontuada, quem não está tendo acesso pela plataforma, depois terão que mandar pela plataforma, porque a pontuação toda será contabilizada necessariamente pela plataforma, tá? Eu não posso colocar pelo e-mail, eu não posso colocar o ponto lá porque você não está registrado lá. Então o registro do aluno é a plataforma. Então mandando a atividade pela plataforma, ou agora ou depois, aí a pontuação sai. Enquanto isso a pontuação não vai sair. Tá certo assim? E outra coisa, nos comentários, deixe lá seus comentários, façam isso, repasse esse vídeo para outras pessoas, porque muita gente precisa, né, que o professor de física resolva questões. Eu acho que o que falta muito hoje é a resolução de questões detalhadas. Então, eu também tenho livros totalmente respondidos que eu respondi e estou colocando devagarzinho no YouTube a resolução dos livros. Então, quem tiver uma questão também em casa, se porventura aparecer uma questão não conseguiram resolver, traz para cá para a gente resolver, deixa lá no comentário lá, não resolvi uma questão de tal livro, eu vou buscar lá e a gente resolve junto aqui, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, me acione. E eu deixo agora um forte abraço e boa noite. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz. Tchau.